Graça e paz, querido, da parte de Deus. Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Porque o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Quem tem o Senhor, quem é a ovelha do pastor Jesus, não tem falta de nada. Querido, estamos aqui no meu perfil aqui, frase e mensagem de fé. Por que aqui? Porque lá tá muito pesado, Facebook lá tá muito pesado, no outro perfil meu. E aqui, todos aqueles que entrar aqui, o nome já fala tudo, frases e mensagem de fé, tá? Então aqui eu não vou postar postar família, vou, falou de Deus, é falar família, mas não vou postar os meus vídeos de trabalho, de pintura, que é exclusivo para falar daquilo que Deus coloca dentro de nós. Então quem seguir esse perfil já sabe que aqui nós estamos falando do amor de Deus, certo? Trabalho, tem a minha página lá, Ademir Pintor, tem também lá no meu perfil, mas aqui é especialmente para falar do amor de Deus. E a minha carne estava querendo se desviar dessa mensagem. Eu queria falar sobre outra coisa. Mas após eu chegar aqui, que eu fui no mercado, e Deus já revelou algumas palavras concernentes essa mensagem. Então eu falei, é aqui que Deus quer que fala. Então nós vamos falar sobre um tema. E esse tema que eu vou falar, hoje eu entendo um pouco sobre ele. Mas é um tema que como explicar? É um tema que me confronta demais. Esse tema, querido, é um tema que me confronta demais. Realmente. É o tema que mais me confronta na vida. E principalmente porque quando você passa a entender ele um pouco, aí ele vai te confrontar mais ainda. Como eu posso te explicar? É tipo uma criança. Por exemplo, eu expliquei uma vez, falei sobre isso aqui. Teve uma vez que o nosso filho, o Micael, que agora está com 16 anos, não sei se ele tinha 2 ou 3 anos, ou 4, eu não sei. Ele pegou a minha carteira e jogou no mictório. E ele jogou no mictório e veio, me chamou para ver aquilo. Ele, naquele tempo, ele me chamava de amor, falava amor. E chamou eu e mostrou dentro do mictório a minha carteira. E mostrou dando risada. Então não teve como ficar bravo com ele, porque ele era uma criança, ele não sabia o que estava fazendo. Tá entendendo? Ele não sabia o que ele estava fazendo, para ele era engraçado. Para ele não tinha feito nada sério. Então assim somos nós. Agora hoje, com 16 anos, se ele fizesse isso, aí eu ia pedir uma satisfação para ele, porque ele tinha feito. Porque ele sabe que é uma coisa que não se pode fazer. Então a mesma coisa somos nós.
Tem coisa que não tem muito peso quando nós não entendemos ela. As coisas de Deus, quando nós não entendemos ela de forma clara, não há muita exigência, porque você não sabe o porquê do porquê. Mas na medida que os seus olhos vai descortinando, e você passa a saber o peso daquela palavra, então a palavra começa a te confrontar mais. Você vai ter mais responsabilidade para andar dentro daquela ordem, daquela palavra. É por isso que nem todos são medidos igual. É por isso que a palavra diz: não queira ser mestre. É por isso que a palavra diz: não queira saber além daquilo que nos foi colocado. Porque quanto mais nós queremos, nós sabemos, mais responsável a gente é. E às vezes aí a gente vai querer que certas pessoas, que os olhos ainda não foi aberto, que nem o teu foi aberto, tem o mesmo responsabilidade que você tem. Então o tema aqui que eu vou ler está em Efésios 4:26. Eu já coloquei aí na mensagem. Entende? É possível irar e não pecar? Foi o que Paulo escreveu pelo Espírito Santo em Efésios capítulo 4 e versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Hoje, quando eu entendi um pouquinho dessa palavra, ela veio me confrontar mais ainda do que ela confrontava. Por quê? Porque eu não entendia o peso, o significado dessa palavra. Por isso que Deus, ele nos perdoa tanto. Por isso que Deus, ele é tão amoroso. Porque com Deus nós vamos aprender errando, querido. E vamos aprender errando, porque é Deus, é a palavra dele. E quando eu entendi o sentido dessa palavra, ao mesmo tempo que uma tristeza de Deus invadiu dentro de mim, porque a Bíblia fala que a tristeza segundo Deus, ela gera arrependimento, mas a tristeza segundo o mundo, ele leva à morte. Ao mesmo tempo que eu fiquei triste, mas eu se alegrei no Espírito, de entender que a palavra eterna é formidável. Eu se alegrei de saber que não tem como não dizer que é a palavra de Deus. E como eu erro ainda, como eu errei tantas vezes, mas tantas vezes, Deus às vezes teve muita misericórdia comigo, porque eu não sabia o sentido dessa palavra. E agora que eu sei um pouco o sentido dessa palavra, ficou mais
grave para mim ainda. Porque, como eu disse, se você vai fazer uma coisa sabendo, a gente se torna mais responsável ainda. Agora eu quero começar falando sobre... A Bíblia fala: ireis e não pequei. É possível irar e não pecar? Paulo revela que é possível. Agora, você percebeu que a gente tem costume de se irar com as coisas que as pessoas fazem? Nós temos costume de irar com aquilo que fazemos um para o outro. Porque estamos sujeitos a errar um com o outro. Porque nós somos imperfeitos. E se iramos com os vacilos que as pessoas fazem com a gente, se iramos com de ver as decisões que as pessoas tomam, de saber que é errada, em coisa que a gente nunca tomou essas decisões, em coisa que as pessoas também não vê a gente tomando decisão errada. Por exemplo, se a gente se ira com o sistema do mundo, se a gente se ira com as pessoas que estão presas no sistema do mundo e fica perplexo quanto a isso, mas deveríamos ficar perplexos para conosco mesmo por não termos coragem de falar a verdade para ela, se é que conhecemos. Então você percebeu que o porquê Jesus disse que aquele que estava entregando ele, maior pecado tinha do que aquele que estava crucificando ele. Porque aquele que estava entregando ele tinha andado com ele, tinha comido no mesmo prato que ele. Mas aquele que estava o crucificando não entendia. Foi por isso que ele disse: Pai, Jesus não disse isso sobre Judas. Jesus não disse assim: Pai, perdoe Judas, que ele não sabe o que ele está fazendo. Mas ele disse isso daqueles que o estavam crucificando. E foi isso que ele disse: maior pecado tem aquele que está me entregando de que vós, de que Pilato, de que Herodes, de que Pilato, de que Caifás. Porque Herodes morreu, foi comido por bicho porque não deu glória a Deus. Então é por isso que lá em Atos, a Bíblia fala que Deus não se lembra do passado de alguém, quando esse alguém o reconhece como salvador da sua vida. Ele não reconhece mais o passado. Ele apagou o passado da pessoa. Mas ali ele falava de Judas, o peso que Judas tinha. Ele disse assim, que era melhor para esse homem que ele amarrasse uma pedra no pescoço, porque existia naquele tempo esse tipo de morte. Existia a morte na cruz e existia a morte, parece, por atafona, que amarrava uma pedra no pescoço e jogava a pessoa dentro da água. E essa pedra levava a pessoa para o fundo e essa pessoa morria afogado. Jesus disse isso sobre Judas, porque Judas comeu no mesmo prato. Judas caminhou junto com ele.
Então o maior peso para nós é quando conhecemos. É quando sabemos o porquê do porquê. Por quê? Porque quando você não sabe, você está fazendo sem saber. Mas quando nós sabemos, nós estamos fazendo sabendo. Então uma coisa que nos tira o chão, nós ficamos olhando para os defeitos das pessoas nesse mundo, as decisões a qual ela toma, presa no sistema do mundo. Foi o que aconteceu com Isaías. Ele olhava para o mundo e reclamava do mundo, mas quando ele viu o Senhor dos Exércitos, quando ele se aproximou de Deus, ele se irou não com as coisas, com o pecado do mundo, mas ele se irou porque ele viu que o erro estava nele. Que ele era alguém que poderia ir, envia-me a mim, para que eu possa falar dessa verdade, desse conhecimento, para que as pessoas possam se arrepender do seu pecado. Mas antes de ver o Senhor dos Exércitos, antes de se aproximar de Deus, ele tinha uma janela para fora e via os defeitos das pessoas de fora. Mas quando ele se aproximou do Senhor dos Exércitos, ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de impuro lábio, porque os meus olhos, eles viram o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes eu fiquei contente quando eu fui ungida pastor e fui provado em cima disso, porque aconteceu vários caos na minha vida e na vida da minha família. E às vezes ficamos contentes quando recebemos um cargo na igreja, quando recebemos recebemos uma unção na igreja, mas isso é responsabilidade. Isso significa que a nossa responsabilidade ela aumentou. Isso significa que Deus vai requerer cada vez mais de nós, mais e mais ainda. É por isso que o sacerdote, a Bíblia fala em Hebreus, que o sacerdote intercedia em favor do povo, e eles tinham que ter paciência com o povo, eles tinham que ter cautela com o povo, eles tinham que ser fervoroso para interceder pelo povo, para oferecer sacrifício a Deus pelo povo. Isso eles tinham que ter fervoroso, mas a Bíblia fala que eles devia ter cautela quanto a julgar, quanto a requerer do povo, porque eles eram homens também sujeitos ao mesmo erro do povo. Então, na medida que vamos adquirindo maturidade, na medida que começa a acontecer conosco aquilo que aconteceu com Isaías, que você vai se aproximando de Deus, não é quando nós recebemos uma unção, não. Nós vamos entendendo que nós vamos começando a se aproximar de Deus, quando Deus começa a mostrar para nós mesmos, do jeito que nós do jeito que Ele vê. Então, na medida que alguém se aproxima de Deus, essa pessoa, ela vai se irar sim, mas não é de ver o defeito dos outros, ela vai se irar sim, mas não é de ficar lamentando pelo aquilo que fizeram ela perder e por alguém ter pisado no pé dela. Ela vai ficar se lamentando de ver o quanto ela tem mazelas. Ela vai começar a ser uma pessoa triste, porque é uma certa tristeza que está gerando arrependimento dentro dela. Ela começa a ver o quanto ela não via isso.
Ela começa a ver coisas na vida dela que ela não via. Agora a preocupação dela não é fazer hora extra para cuidar da vida do B e da vida do A. Agora ela começa muitas vezes, ela perde o sono. Agora ela não vai para o teu truquinho de oração, para o teu quarto de guerra, não para pedir nada de fora. Mas ela começa a pedir para Deus acertar as coisas de dentro. Foi por isso que Paulo ele disse: miserável homem que sou, miserável homem que sou, preso nesse corpo de morte. Pois o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso faço. É por isso que antes da sua conversão, ele se julgava o maior. Mas depois que ele se converteu, que ele podia bater no peito e falar que ele era mais grande ainda, ele se sentiu menor. Ele disse: eu sou o mais pecador de todos os homens. Porque o erro que Paulo via nele incomodava ele. Ele começou a perceber o quanto ele foi errôneo quando ele perseguiu a igreja. Quando ele achava que ele perseguindo a igreja, que ele permitindo nas prisões, na morte de Estevão, que ele permitindo prisões de homens e mulheres que andavam de alparca, ele não sabia que essas pessoas serviam a Deus. Então ele começou a perceber o quanto que ele era merecedor quando as pessoas começaram a odiar ele. Porque de tanto mal que ele fez, que quando ele começou a pregar, as pessoas não aceitavam ainda que ele era digno de empunhar a palavra. Então é isso que acontece. Mas então, nós vamos entrar agora, ireis e não pequei. É possível? Paulo dizia que era possível. Por que Paulo disse que era possível? Porque o pecado não tem a ver com aquilo que sentimos. Mas o pecado tem a ver com aquilo que fazemos, com o sentimento. Eu creio, após entender esse versículo, eu creio que ninguém errou ou erra ainda mais do que eu nessa parte, irais e não pequeis. Por quê? Porque eu sempre fui meio sanguíneo, eu sempre fui do grupo do bateu e levou. Eu nunca levava desaforo para casa. Eu lembro que ainda antes da minha conversão, tinha um amigo meu que nós andávamos junto. Era que nem o bumbum e a calça. Fazíamos churrasco junto, bebendo cerveja, e sempre assávamos costelas e íamos para a discoteca junto, para os bailes, e teve uma vez que nós desentendemos. E ele me ofendeu com palavras e eu ofendi muito ele. E eu lembro que começamos a jogar pedra um no outro, de longe. De muito longe eu consegui pegar uma pedra bem grande e jogar para o alto. Caiu no meio da cabeça daquele rapaz. E aquele rapaz foi para o UTI.
E aquela noite eu não dormi. Quando eu soube que ele tinha ido para o UTI, eu fiquei careta. Eu tinha bebido muito, mas na hora eu fiquei careta. Eu fiquei são. Porque eu sabia que aquele rapaz que era o meu melhor amigo, ele podia perder a sua vida. E a família dele já tinha falado, os irmãos dele, que se ele partisse, eles iam fazer eu partir também. E eu comecei a orar para o Deus da minha mãe, para que livrasse ele. E que se ele tivesse uma obra na minha vida, que me alcançasse em tempo oportuno. Porque eu não aguentava mais falar que eu não ia fazer aquilo e depois eu fazia algo que prejudicava as pessoas que estavam ao meu redor e me prejudicava mais ainda. Aí minha irmã veio, Luciana, ela veio trazer notícia, falou, olha, ele está fora de perigo. Deu tantos pontos na cabeça dele, já saiu do UTI. E aquilo começou ainda a falar mais no meu coração, que eu tinha que me entregar para Jesus, porque eu falei para ele que se o Senhor livrasse aquela pessoa, eu entregaria minha vida para Jesus. Mas era Jesus trazendo para eu pela dor, porque ele diz, não foi vós que me escolheu, mas fui eu que vos escolhi a vós. Então é por isso que a ira sempre fez parte da minha vida. Porque é assim que acontece. Quando Paulo ele revelou que é possível irar sem pecar, não é sobre o que nós sentimos. Quando você se ira com alguém, quando você se ira comigo, quando você se ira no trabalho, quando você se ira na igreja, esse é um sentimento que todos os homens podem sentir. Mas não é sobre o que nós sentimos no momento, é sobre o que nós fazemos com esse sentimento. Quando você se ira com alguém, Deus entende isso. Então, quando você se ira, mas você vai para o lugar da oração e ora a Deus, fala, Senhor, está doendo muito, eu estou muito magoado, eu estou muito irado, eu estou com vontade de fazer isso, Senhor, mas acalenta meu coração. E daí um tempo, daí um dia ou no mesmo dia, Deus vai tirar aquele peso. Mas a ira que faz nós pecar é quando nós ficamos alimentando aquele pensamento. É quando alguém faz algo para nós e nós começamos a alimentar. A gente não esquece aquilo. A gente fica ponhando lenha no fogo. Então eu venho para minha esposa, eu venho para o meu filho, eu venho para os irmãos, para as pessoas que trabalham comigo e fico falando, você viu o que fulano fez comigo? Você viu o que a fulana fez comigo? Você viu? Eu não mereço isso. Essa pessoa tem que pagar pelo que fez. Essa pessoa, tomara que aconteça isso com ela. Aí eu estou pecando, sabe por quê? Não é sobre o que eu sinto, mas é sobre o que eu faço com o sentimento. É quando a pessoa ela é taxada, é quando alguém vem e ofende a pessoa, é quando alguém vai lá buscar o dinheiro de algo que ela vendeu e a pessoa fala, ó, eu não tenho dinheiro para pagar. Muitas vezes a pessoa ela não dá satisfação, ela diz, fala que eu não tô. Aí a pessoa vai lá, ela diz, fala que eu não tô. Aí eu já vi pessoas se irar e ir lá depois e tirar a vida daquela pessoa. Por quê? Porque ela alimentou o sentimento. Ela foi lá tirar satisfação. Ela foi lá
porque ela começou a alimentar o sentimento. Olha o que Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 28. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no coração. Ele estava falando sobre nós olharmos para uma mulher olhar para um homem e ficar alimentando aquele pensamento. Vai ser impossível nós não olhar, não andar na rua hoje em dia e não ter certas visões, tanto uma mulher do homem, tanto o homem da mulher. Mas no momento que contemplamos é o que fazemos com o pensamento. Se o homem ficar alimentando a imagem que ele viu de uma mulher, se a mulher ficar alimentando a imagem que ela teve de um homem, aí ela está pecando. Mas quando ela vê e ela sente, mas ela repreende, ela luta contra aquilo, então ela não está pecando. Porque ela não está aceitando alimentar o pensamento. Ela não está colocando lenha na fogueira. Você está entendendo, querido? Porque pensar não é uma opção nossa, mas é uma atividade inevitável. Ninguém consegue parar de pensar. Só a tentativa de querermos parar de pensar já é um pensamento. Apenas podemos desacelerar o pensamento. Como podemos desacelerar o pensamento? É quando você não alimenta o sentimento. É quando nós não colocamos lenha na fogueira. É quando começamos a pensar e de repente interrompemos nosso pensamento pensando outra coisa. É quando nós estamos pensando em algo mal e de repente você começa a cantar uma música, você começa a louvar um hino. Então você interrompe aquele sentimento ruim. Você apaga ele. Você apaga aquele sentimento ruim. Então você irou, mas não pecou. Você está entendendo, querido? Então é possível irarmos e não pecarmos. Então fica mais fácil digerir. Fica mais fácil e ao mesmo tempo a palavra vai ter mais peso depois que nós entendemos isso. Depois que nós entendemos que se nós começar a alimentar um sentimento de mágoa contra alguém que pisou no nosso pé, então Deus na medida vai requerer de nós, porque Ele nos abriu a palavra para nós entender sobre isso. Nós precisamos ter uma compreensão sadia a respeito da ira. Porque as nossas emoções e reação não nos foram dadas por Deus. E precisamos aprender esse fato. Não foi o diabo que deu as nossas emoções. Foi Deus que nos deu as nossas emoções e as nossas reações. E no momento que as nossas emoções e reações não são boas, então nós temos que entender que não é Deus. Nós não estamos reagindo segundo a vontade e o querer de Deus. É a mesma coisa do amor ágape. É a mesma coisa do amor. Um dia eu vou falar sobre isso. Quando nós falamos que amamos, quando alguém fala eu amo, quando o homem fala eu amo uma mulher, quando a mulher fala eu amo um homem,
E qualquer coisa que acontece é suficiente para que ambos desistam um do outro. Nunca existiu amor. Quando alguém disse assim, ó, a pessoa pegou pesado demais comigo, é por isso que eu abandonei. Nunca existiu amor. Você amava com amor próprio, porque a Bíblia fala que o amor tudo padece, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor não folga com a injustiça, o amor folga com a verdade. Mas irmão Demirzinho ensina isso, de o amor não folga com a injustiça, mas o amor folga com a verdade. Quando o amor é próprio, ele folga com a injustiça. Me explica isso. Quando o amor é próprio, quando a pessoa amava com amor próprio, então a pessoa erra com ela fala, isso não, eu já suportei tanta coisa, mas isso eu não suporto, amor próprio. Mas quando o amor que está nela é o amor ágape de Deus, a pessoa fala, você é boba, você é bobo, João, você é boba, Cida. Ele te fez tanta coisa, essa pessoa te fez tanta coisa, o teu filho te fez tanta coisa, e você vai aceitar. Sabe por que ela aceita? Porque é o amor de Deus. Ela vai falar assim, ó, eu vou dar mais uma oportunidade. Eu tô magoada, eu tô magoado. Mas eu vou dar mais uma chance, porque eu sei que errar é humano, porque eu sei que eu também posso errar, porque eu sei que perfeito nós não somos. Então a pessoa que tem o amor de Deus, ela pode ficar até triste, ela pode até evitar de falar com aquela pessoa que traiu ela pode até evitar de se aproximar daquela pessoa, ela pode falar assim, ó, aquela mulher, aquele homem pode falar assim, ó, eu não quero mais que você me toca, porque ela está magoada. Mas com o tempo ela não vai deixar. Ela não vai deixar o 2 em 1 de Deus. O que é o 2 em 1 de Deus? O 2 em 1 de Deus é quando duas pessoas se tornam uma só. E ela vai buscar a compreensão, ela vai se perdoar para que as duas comecem a pensar, se perdoar, então as duas vai ser uma só. Mas quando a pessoa fala, ó, foi por causa disso, acabou, porque não dava, né? Então não é de Deus! Não é de Deus! Porque quando estavam matando Jesus, Jesus não estava nem aí. Ele falou, eu vou ganhar mais uma alma para o meu Pai. Ele não deixou de ganhar alma nem na cruz. Ele não deixou. Ele continuou derramando o amor, porque ele é amor. Agora, quando há uma exigência, não posso aceitar isso. É porque é carne, é porque é amor próprio, é porque não é o amor de Deus. Mas eu estou falando de Deus. Eu não estou falando das nossas próprias habilidades. É por isso que pregando aqui essa palavra, quem prega é o que é mais confrontado. Eu posso estar pregando ela aqui e amanhã alguém fazer algo para mim, se eu não tomar cuidado, eu vou se irar com ela e vou pecar. Porque eu já fiz muito isso. Não levava desaforo para casa. A pessoa batia, ela levava de volta. A pessoa falava, escutava também. Mas com o filho da Dona Maria, não. Quando você se aproxima de Deus, Deus mostra nesse mundo pessoas
comichando o mal contra você. Deus vai mostrar no seu ambiente de trabalho. Deus vai mostrar no seu terreno social. Pessoas agindo de uma forma. E você vai ver aquilo, você não vai poder falar nada. Porque você vai pensar em Jesus. Judas estava na mesa e Jesus manteve a pose. Judas veio para beijar ele, ele manteve a pose. Aqui vieste, amigo. E nós, principalmente cristãos, eu sempre achei isso. Que quando eu sabia as coisas, eu ficava sabendo para me falar. Não, Jesus permite que a gente sabe que alguém falou de nós. Jesus permite que a gente sabe quando alguém não nos tolera, para ver se nós vamos imitar ele, para ver se nós vamos proteger a nossa emoção. Para ver se nós vamos proteger as nossas emoções como ele protegeu. Eu creio que se fosse um de nós que soubesse que era Judas que ia trair Jesus, e no momento que Jesus foi dar o bocado na mão dele, iríamos falar: Jesus, não dá para ele não. O senhor não está vendo o que ele está fazendo com o senhor? O senhor não está fazendo que ele vai entregar o senhor para ser crucificado? Não entrega não, ele não merece. Mas Jesus não, ele vem e busca honrar aquele que não merece. Ele vem e busca trazer de volta. Como Paulo diz assim, ó, para nós arrancar as pessoas da raiz da amargura. Como arrancar a pessoa da raiz da amargura? É quando ela nos amargurar, nós amarguramos ela de volta? Não, é quando ela nos amargurar e nós protegermos a nossa emoção, para nós não desestabilizarmos. Como proteger a nossa emoção quando alguém nos fere? Nós temos que pedir para o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos ajudar a proteger a nossa emoção. E quando o Espírito Santo proteger as nossas emoções, então vamos fazer como Jesus. Vamos dar o pão na mão do traidor e vamos chamar o traidor de amigo. Ei, eu estou falando sobre palavra de vida. Você pode ver que quando você sofre algum dolo, quando você sabe que você foi rejeitado, e você quer falar porque você quer, a sua carne fica frigida. Você quer tirar satisfação, mas não tira. Você se sente tão mal, porque a tua carne quer te derrubar. Mas quando você não fala nada, daqui um dia você sente aquela paz. Sabe por que você sente aquela paz? Porque você percebeu que você imitou a Cristo. Você percebeu que você imitou ele. Foi por isso que quando bateram nos discípulos, bateram. Quando chutaram ele na rua da cidade e falaram: ó, não preguem mais isso. Eles começaram a dar risada e se alegrar e falar assim: oh, que maravilha, estamos sendo acometidos pelo nome de Jesus. Eles perceberam que por um instante, naquele momento, eles imitou a Cristo. E o segredo da igreja é essa. O segredo da igreja, irmãos, não é vencer na força do braço.
O segredo da igreja é vencer através do amor. O véu do templo se rasgou. Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? O peso do meu pecado e o seu sobre ele, o peso do pecado da humanidade. E de repente ele diz: acabou, está consumado. E alguém disse: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. Eu não vi Jesus ali naquela cruz falando assim: eu sou o Messias, eu sou crente. Não, mas o que ele fazia ali, o gesto dele, quando ele anulou a dor que ele estava sentindo e se preocupou com aqueles que estavam matando ele por não saber quem ele era. Então ele disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Ele não precisou ficar pregando: eu sou o Messias, vocês não sabem o que está fazendo, vocês estão matando o Messias. Não, mas a obra dele, o gesto de perdão, o gesto de amor, o domínio próprio, mostrou para o malfeitor que estava do lado que ele era Cristo. Porque se alguém perdoa, se alguém não devolve afronta, se alguém não paga mal com mal, esse sim é de Cristo. É por isso que em Provérbio diz que o maior homem do mundo para Deus é aqueles que perdoam as ofensas. Agora nós olhamos para a Bíblia para terminar. Jesus disse: a mim perseguir, a vós também perseguirão. Jesus disse assim: vai chegar a hora que vão fazer mal para vocês e vão achar que vão estar cultuando a Deus. Então já sabemos tudo isso. Mas por falta de maturidade, quando as pessoas fazem algo para nós, principalmente na igreja, eu sempre fiz parte disso. E estava acontecendo alguma coisa na igreja, a gente ia para o monte orar, mas ficava 1 hora falando sobre o problema. A gente ficava 1 hora irando e pecando. Porque quando sentimos, a gente é carne. Então você sentiu a bordoada. Então doeu no osso. Então você viu quando te deixaram invisível. Que tinha 3 e mais 1 na sala, mas os 3 que estavam na sala foi promovido e você não, doeu. Então você vai, entrega na mão de Deus e fala: Senhor, eu sei que não era agora a minha oportunidade. Porque se fosse agora, o Senhor não teria impedido. Mas então você sai daquela sala e começa a comentar em todo lugar: ah, vou sair daquela empresa, vou sair daquela igreja porque não me promoveram. Ungiram todo mundo e não me ungiram. Promoveram todo mundo, pessoas mais novas do que eu, mas eu não fui promovido. Você acha que se Deus quisesse que você fosse promovido ou que você fosse ungido naquele dia, alguém impediria o que Deus tem que fazer? É porque não é o tempo certo ainda. É porque não era o momento certo ainda. Ei,
E aí? É por isso que muitas vezes não queremos entender isso. Quando nós não entendemos, fica difícil. Então nunca saímos da fila da bênção. Vamos sempre estar reclamando daquilo que as pessoas nos fazem. Guarda essa palavra. Senhor, aí está a sua palavra. Manifeste o seu poder, para que nós venhamos entender a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe, queridos.